Graça e paz, irmãos. Hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical e o nosso culto ele vai fazer uma intersecção, né? Ele vai ter uma relação com essa questão que é do estudo da palavra, né? Uma das coisas que caracteriza o povo batista, né, é o estudo da palavra. E é um tipo de característica, eu acredito que é extremamente relevante do ponto de vista de sermos cristãos, né? Porque o que Jesus deixou aí é que a gente deveria de ter, tanto do ponto de vista do exemplo dele, quanto do ponto de vista do que ele falou para os seus discípulos, a ideia de estar sempre conhecendo a palavra de Deus e estar seguindo o caminho de Deus tem uma relação muito grande. Leiamos Salmos, a leitura está no boletim, Salmos 119, 105. Leiamos juntos, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por mais este dia de vida. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor dá de nós podemos ter acesso livremente à sua palavra aqui no nosso país. Senhor Deus, eu te peço que nós possamos sempre poder ler livremente a sua palavra, que nós possamos livremente distribuir a sua palavra, que nós possamos tranquilamente estarmos em posse da tua palavra. E eu te peço por aqueles países onde existem restrições quanto à possibilidade tanto de distribuição quanto de proliferação da sua palavra entre os próprios cristãos, Senhor Deus. A gente sabe e a gente valoriza a oportunidade de estar lendo essa palavra sua, que vem desde os primórdios aí da construção do mundo. E nós também sabemos a dificuldade que é para esses irmãozinhos que estão em outros países não terem acesso e terem que trabalhar com a palavra ou só decorada ou escondida pelos porões aí, tendo o cristianismo proliferando mesmo assim, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor ajude esses irmãos, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor ajude que eles tenham a possibilidade, o mais cedo possível, de também ter livremente acesso à sua palavra. Eu te peço também, Senhor Deus, que o Senhor venha nos conscientizar, porque muitas vezes a gente não dá valor para isso. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de estudar a sua palavra com mais cuidado, com mais dedicação, e a gente não percebe o que é ter essa liberdade. Que a gente tenha consciência cada vez mais de que é pela tua palavra que a gente conhece a verdade em Cristo, e que a gente possa cada vez mais estudar a tua palavra, porque certamente quanto mais estudarmos, mais conheceremos da tua glória, mais conhecimento nós teremos do grande autor da salvação, que é Jesus Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 400 do nosso inário para o culto cristão. Ficaremos de pé, então. Esse hino fala sobre quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem
Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Amém. Os irmãos podem sentar. Teremos agora um momento de inspiração musical, um dueto com a Gabriela e a Letícia. Eu vi elas aqui, elas devem estar se preparando. Gabriela e Letícia, então.
sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos se calem, todos joelhos se dobrem perante Ele, os que estão na terra e nos céus, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Tu és a fonte da salvação, tu és o Deus da minha vida, tu és o mestre que me ensina, tu és a fonte da salvação, tu és o Deus da minha vida, tu és o mestre que me ensina, Jesus, tu és o Rei, Jesus, tu és meu Rei, Jesus, tu és meu Rei, Jesus, tu és meu Irmãos, graças a Deus estamos reunidos novamente para estudar a palavra de Deus, e hoje em especial incentivando a nossa escola bíblica dominical. Hoje o nosso culto também está um pouquinho diferente. Quero pedir desculpa aos irmãos que se prepararam para tocar hoje de manhã, a equipe de louvor, porque eu me confundi, estava pensando no programa da noite e lembrei que tinha as músicas, mas hoje de manhã não colocamos a participação da equipe de louvor, então peço desculpas aos irmãos. E a escola bíblica dominical, falando sobre a escola bíblica dominical, ela é muito importante na nossa vida. Ela tem algumas características que nos abençoam muito e fazem muita diferença para nós. Uma delas, fantástica, é a interatividade. O fato da gente poder conversar, perguntar, expor as ideias, até mesmo pensamentos diferentes. É interessante que quando a gente traz um estudo aqui, a gente olha para a feição dos irmãos e alguns a gente percebe assim, parece que eles estão entendendo. Aí na mesma hora a gente olha para o outro, parece que ele não está entendendo. Aí ficou claro, para alguém queria falar alguma coisa, alguém ficou com alguma dúvida, ficou claro, depois eu preciso conversar com aquele irmão, e essas coisas vão ficando, né? E a gente vai reparando nisso, e fala, Deus, que o Senhor complete as coisas, não dá para a gente ver tudo, né? E eu fico muito triste às vezes de perder algumas oportunidades, mas isso não acontece na EBD, graças a Deus. Na EBD a gente pode ter aquele momento bem interativo, onde o professor fala, o aluno compartilha, pode perguntar, pode dizer, mas eu aprendi diferente, mas aconteceu isso essa semana, e tem aquele debate tão instrutivo e cooperativo para as nossas vidas, para crescermos e trabalharmos o nosso alinhamento. Então não é só ouvir uma boa palavra, mas é dizer para si mesmo como vou fazer para isso ser uma verdade na minha vida. E esse debate é muito importante. Nós vemos que há igrejas que têm cultos todos os dias, mas quando você vai conversar com alguém sobre a palavra de Deus, eles conhecem quase nada. Mas você vai com alguns irmãos que são frequentadores da escola bíblica dominical, e não precisa ser há tanto tempo, pode ser há pouco tempo, e é só no domingo. Mas você conversa com ele e você vê o quanto ele já aprendeu, o quanto ele já cresceu, já aperfeiçoou e ele entendeu.
E eu quero dizer para os irmãos que para amar a Deus é preciso conhecer a Deus. Se não é só uma paixão, é um negócio que dura pouco, é um calor no coração muito gostoso, mas logo eu fico perdido e não sei mais onde eu vou. Mas se eu conhecer a palavra de Deus, se eu conhecer a Deus, meu amor por Deus vai ser verdadeiro. Então, quero incentivar muito os irmãos a continuarem na escola bíblica dominical. Quero incentivar os nossos professores a continuar se aplicando, porque nós não trabalhamos na escola bíblica dominical com um grande número de pessoas, mas trabalhamos na profundidade de cada coração, e isso tem um valor muito grande. Então, que Deus abençoe nossa escola bíblica dominical, Deus abençoe o ministério de ensino da nossa igreja, através da vida do Marcelo, através de todos os nossos professores, de todos aqueles que se empenham nesse trabalho. E que os nossos alunos, sejam muito abençoados e abençoem aqueles que ainda não podem vir, aqueles que ainda não aprenderam este amor, ainda não identificaram a importância da escola bíblica dominical. Que através da vida de vocês, eles sejam abençoados, atendidos, e através da vida de vocês, eles percebam o quanto vale a pena amar a Deus e estudar a sua palavra. Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13 e conta a história da tentação de Jesus. Jesus vai começar o seu ministério propriamente dito. Ele vai para a parte mais importante da sua vida, que até então não se conhece muito do que Jesus fez, não se sabe muitas coisas, mas agora há um destaque muito importante. E ele vai chamar os seus discípulos, começar o seu ministério com os discípulos. Então agora ele vai para um estágio muito importante da sua vida. Mas primeiro ele passa por essa situação. Nós vamos ler então Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa-nos no estudo da tua palavra. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, os nossos professores, os nossos alunos. Abençoa esta igreja, para que todos os que venham aqui, todos os que nos assistam lá pela internet, todos percebam o quanto amamos a tua palavra, o quanto queremos crescer nela, o quanto podemos aprender com ela, o quanto podemos nos achegar melhor ao Senhor, o quanto nosso amor se torna mais significativo, o quanto respondemos melhor ao teu amor por nós quando estudamos a tua palavra, e que ela hoje esteja presente então nas nossas vidas, que aprendamos e apliquemos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto fala que Jesus foi tentado durante esses 40 dias, mas o texto nos conta pelo menos 3 tentações que Jesus passou. E eu queria estudar com vocês essas tentações e fazer uma comparação com as nossas vidas. Talvez passemos por tentações parecidas. Talvez algumas situações da nossa vida nos coloquem em situações muito próximas daquilo que Jesus passou. E é interessante que Jesus, sendo Jesus,
O Cristo foi tentado. Então é muito certo. Nós todos vamos continuar passando pelas tentações da nossa vida. Sejam proporcionadas pela nossa própria carne, sejam proporcionados pelo próprio mundo, ou como aqui no texto, o próprio diabo, trabalhando com inteligência, usando o seu conhecimento, as suas estratégias, para nos tentar, como ele fez aqui com Jesus Cristo. Essas 3 tentações que o diabo trabalhou, eu percebo 3 níveis, 3 maneiras dele trabalhar a tentação de Jesus. A primeira é quando Jesus então tem fome, e então o diabo vai oferecer para ele a grande ideia daquilo que Jesus podia fazer, dizendo que ele podia então transformar a pedra em pão. E o diabo percebeu então que Jesus tinha uma necessidade muito humana, apesar dele ser Cristo, dele poder transformar a pedra em pão, mas ele lembrou da necessidade de Jesus, uma necessidade muito humana. Preciso comer, preciso me alimentar, o corpo físico precisa de alimento. Então, com isso, o diabo lembra essa humanidade de Jesus e o tenta a ficar nessa humanidade, a satisfazer apenas a sua humanidade, a colocar como algo principal a sua humanidade. Eu fiquei pensando, como a humanidade está caída no pecado, seria uma mediocridade humana. Olha, se preocupe com essas coisas, porque essas coisas são muito importantes. Quando você está com fome, tentando desviar o pensamento, se preocupar com as coisas que você tem que fazer, seus compromissos, você sabe que aquele dia não vai dar para almoçar no horário, você quer se concentrar nisso. Mas se você estiver assistindo televisão, você vai ver quanta propaganda de comida a gente tem. Aí você começa a conversar com alguém, a pessoa fala justamente sobre comida. Nessa hora é melhor não falar sobre isso, nem ver essas coisas. A gente quer focalizar ali no nosso problema, no nosso compromisso, nas coisas que a gente tem que fazer. E Jesus estava preocupado naquele momento na oração, no seu ministério, no seu relacionamento com Deus. E o diabo estava lá tentando. Lembre-se da sua mediocridade humana. Lembre-se que o homem todo depende dessas coisas, que a humanidade está caída, que precisa do alimento, é dependente dessas coisas. E o diabo tenta Jesus apenas a ser um homem simples, a satisfazer os seus desejos mais básicos e a ficar satisfeito com isso. Mas Jesus tem uma resposta importante para ele. E a resposta de Jesus para ele é que o alimento realmente é importante, mas que o homem não depende só do alimento físico, não só da comida. Ele também precisa de alimentar-se de outras coisas. É isso que Jesus está fazendo, alimentando o seu espírito na oração, na comunhão com Deus. A gente geralmente esquece o contrário, né? A gente está tão preocupado com o almoço, com a janta. Olha o horário, olha o café, não podemos ficar sem café. Mas se não der para ir na igreja, não tem problema. Se não der para orar, não tem problema. Se não der para ler a Bíblia, não tem problema. Passou do horário, que pena, não vai dar mais, né? Mas a gente não pode ficar sem almoço, não pode ficar sem jantar, não pode ficar sem o café da manhã. Mas se não der para ler a Bíblia, não tem problema. E Jesus está ensinando algo muito importante, que isso é mediocridade humana. Eu preciso muito das coisas materiais, mas as coisas espirituais, se der, a gente atende. Esse é o costume humano, a mediocridade humana. E Jesus está ensinando essas duas coisas importantes. Nem só de pão vive o homem. Ele está se dedicando em algo muito maior, muito mais importante. E o diabo está tentando nas coisas mais simples, os desejos mais simples. Quais são os nossos desejos mais simples? Nossa humanidade é o alimento, é a segurança, a gente precisa se sentir seguro. A gente tem uma questão emocional que nos faz também reagir às situações. Então você está no trânsito, alguém faz alguma coisa errada, a primeira coisa é desejar que aconteça alguma coisa com ele, você quer revidar. Isso é natural do ser humano. Alguém ofende você, você tem a resposta na ponta da língua. Essas coisas são humanas e nós não conseguimos viver sem trabalhar por essas reações. Elas estão na nossa vida humana. E Jesus está ensinando, nem só de pão vive o homem. Então, se é possível nós crescermos com isso, aqui tem o primeiro nível. Vamos passar dessa mediocridade humana. Vamos nos aplicar em coisas mais espirituais. Não vamos deixar de ter essas necessidades, mas nós não precisamos satisfazê-las o tempo todo. Nós não precisamos colocá-las como prioridade para a nossa vida. Nós podemos ser maiores e melhores do que isso.
Segunda tentação do diabo. Ele leva no alto monte e apresenta para Jesus e fala assim: olha, eu tenho o poder e a glória, porque tudo é meu, isso foi me entregue, e eu posso dar a você se você me adorar. Esse é o plano de Satanás. Irmãos, por que Jesus está sendo tentado nisso? Porque Jesus agora ia começar o seu ministério. Ele ia ter que andar no meio das pessoas como elas. Jesus tinha todo o poder sobre todas as coisas, mas ele estava humilde, encarnado, e andando no meio das pessoas. Ia ter que ouvir as pessoas falarem mal dele. Ele já sabia disso. Ia ter que ouvir as pessoas criticando, dizendo que ele estava errado. Depois ele viria que as pessoas não acreditariam nele, mesmo apresentando o seu poder. Ele ia ser menosprezado, desprezado, ignorado, exatamente como a gente não suporta na nossa vida, na nossa mediocridade humana. Ele ia passar por tudo isso. Depois ele teria que sofrer ainda mais humilhação. Ele ia ser preso e ele também ia ser crucificado. Se você sabe que você está indo para isso, você pensa melhor em economizar o caminho. Você pensa melhor em conseguir atalhos. Você pensa melhor, então, será que eu não consigo chegar até lá sem passar por todas essas coisas? É isso que o diabo está oferecendo. Você não quer ter um reino? Você não quer ser um rei? Você não veio aqui para estabelecer o seu reino? Está aqui, eu te ofereço o meu. Você torna-se dono do meu reino, mas você se prostra a mim. Jesus passaria por todas as coisas mais rápido. Não teria um processo todo de apresentar-se como Messias, apresentar-se como Cristo, comprovar todas as coisas, cumprir todas as promessas, depois ser crucificado, ter que morrer, depois ter que vencer a morte. Ele economizaria tudo isso. Mas Jesus não aceita. Porque apesar de ser proposto para ele todo esse sofrimento, ele sabia que isso tudo era um grande ministério que Deus tinha dado para ele. E o melhor ainda, ele sabia que com esse sofrimento, com esse trabalho, com toda essa dificuldade, isso seria uma adoração ao Senhor. E ele prefere adorar apenas ao Senhor Deus. E faz de tudo isso uma adoração e o seu ministério ao Senhor. Isso é uma grande bênção, esse exemplo de Cristo para as nossas vidas. Agora aqui o que é interessante é que ele está sendo tentado a resolver as coisas de uma maneira um pouco mais rápida. Olha, você tem alguns acessos, você tem algumas facilidades comigo e você pode então conseguir algumas coisas. Não é assim que a gente passa, às vezes, quando a gente ultrapassa a nossa mediocridade humana, às vezes a gente já está se achando, como a gente diz, né? Então eu acho assim, poxa, mas eu mereço. Mas por que eu preciso passar por tudo isso? Por que essas coisas precisam ser assim? Por que é tão difícil para mim? Quando eu leio o Salmo 37, eu vejo isso. Por que os ímpios prosperam tão rápido e eu fico aqui nessa vida difícil? Porque não é para passar por atalhos. A igreja evangélica brasileira tem oferecido atalhos. E o diabo também ofereceu atalhos a Cristo Jesus. Mas nós estamos aprendendo que é um processo de amar a Deus, de cumprir o seu ministério, de sacrificar se for necessário, mas cumprir todas as coisas. E com tudo isso, adorarmos apenas ao Senhor. Não tem ninguém que pode substituir o Senhor na nossa adoração. E não tem ninguém que vai diminuir o nosso processo. Nós vamos passar por ele e vamos fazer disso um grande momento da nossa vida, de nosso relacionamento com Deus. E é isso que ele foi oferecido a Jesus, esse atalho, essa maneira mais rápida de conseguir as coisas. Mas Jesus sabe que isso era uma conquista, não era apenas uma negociação. E ele trabalha por isso, e ele vai conquistar todas essas coisas. E depois, você vê lá em Efésios capítulo 1, como Deus restaurou a sua glória. E depois da sua ressurreição, depois de ele ter cumprido todo o processo, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E não há nome, nem potestade, nem poder nenhum que esteja igual a ele. E tudo é restaurado. E ele vai dizer isso lá em Mateus 28, quando ele está passando a autoridade para os discípulos e a missão para os discípulos. Ele diz, toda autoridade e poder me foram dados. Irmãos, Jesus não precisou desse atalho, ele cumpriu. E nós somos tentados todos os dias a conseguir algum atalho, o jeitinho brasileiro, alguma maneira de resolver as coisas.
Nós ficamos pensando, por que todas aquelas igrejas, eles estão se dando tão bem, tudo está dando certo para eles? Não estou dizendo que todas as igrejas estão com problema, mas muitas igrejas procuraram atalhos, sejam espirituais, sejam humanos. A gente sabe, conheci uma igreja que teve um grande problema, porque ela procurou um atalho. E para resolver um problema com a lei, ela procurou um vereador. E aí burlou a lei. E depois de alguns anos, esse vereador já não estava mais lá, o antigo pastor não estava mais lá, e a igreja precisou quebrar quase metade da sua construção, derrubar tudo e resolver todo o problema com a lei da prefeitura, porque ela estava totalmente irregular. Que triste isso, irmãos. Procuraram atalhos. Quais são os atalhos que a gente procura na nossa vida? A gente precisa passar por alguns processos. Alguns são doloridos, mas com esses processos nós adoramos ao Senhor. Com esses processos nós crescemos. Não precisa ser rápido, a gente pode continuar. Então, às vezes, nós estamos achando que não somos mais medíocres, não dependemos das outras, não estamos nesse nível, mas achamos que estamos num nível maior, que somos melhores. Jesus foi tentado a se aproveitar disso, a achar que estava numa condição melhor, humanamente falando. E ele falou, não, eu continuo sendo servo e continuo adorando ao Senhor. E você percebe que a resposta de Jesus fala de adoração e serviço. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus se coloca como servo. Ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele não se perdeu nisso. A terceira tentação de Jesus é que o diabo leva ele até o pináculo do templo. E aí o diabo diz para ele, se você então é o filho de Deus, então lança-te daqui abaixo. E agora o próprio diabo cita as escrituras. Está escrito assim, que os anjos vão servir, que eles vão cuidar, que nada ruim vai acontecer. E agora a tentação de Satanás é, olha como você é espiritual. Você é o filho de Deus. Então agora o diabo não está mais falando da mediocridade humana, já não está falando de uma condição humana diferenciada, mas agora ele está falando já de um nível espiritual elevado. E agora fala assim, olha, então se você é isso, vamos fazer um teste para ver se isso acontece. Vamos viver experiências celestiais e você vai ver os anjos segurando você e você sendo levado pelos anjos. E Jesus percebe que tudo isso é um grande engodo, né? Uma isca, como a gente prepara no anzol para pegar o peixe, tão atrativo, mas Cristo percebe isso. E ele é tentado então a assumir o lugar de Deus, assumir o controle e determinar as coisas. Vai ser assim, se está escrito isso tem que acontecer. Mas Jesus sabe da sua posição e ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Talvez Jesus pudesse ter respondido assim, sabe, diabo, que você fez um dia, eu não vou fazer. Se você quis um dia ser Deus e ser igual a Deus, ou tomar o lugar de Deus, eu não vou fazer isso. Eu sei a minha posição, eu sei o que eu estou fazendo, eu não vou fazer isso. Cristo não se empolgou com a sua posição espiritual, mas continua humilde, continua acertando todas as coisas, aceitando a sua posição de servo, de adorador de Deus, entendendo todos os seus problemas, as suas dificuldades, as limitações que ele mesmo impôs para si, se tornando humano. Mas lá está Jesus, cumprindo o seu papel e colocando o diabo no seu devido lugar. E nas 3 vezes, a resposta de Jesus é muito importante para o nosso estudo hoje, que a resposta de Jesus estava sempre na palavra de Deus. A resposta de Jesus sempre foi, está escrito. Quando o diabo tentou ele espiritualmente, agora ele está usando o mesmo argumento, mas também está escrito. E mesmo assim, Jesus foi sábio e não deixou se perder com essas coisas. Irmãos, eu não sei quais são os níveis que nós nos encontramos. E é muito importante que a gente saiba que há níveis, sim. Há níveis de maturidade espiritual muito fracos. Crianças, bebês, como diz o apóstolo Paulo, apenas tomando leitinho. Alguns que cresceram um pouco, já perceberam que tem algumas coisas melhores, que podem experimentar algumas coisas, já achando que podem encurtar caminhos, porque agora já aprenderam algumas coisas, então já sei como é que resolve as coisas. Outras coisas tão seguras, outras vezes, outro nível espiritual é tão seguro de si, que acha que pode já
dar ordens, se colocar no lugar de Deus, estabelecer as coisas como se fosse Deus. Eu não sei em que nível que nós estamos, e eu quero pedir que você pense no seu nível. Em relação à humildade, nós precisamos ter o mesmo nível de humildade de Jesus em todo momento, sabendo que nós estamos em adoração a Deus e serviço a Deus. Eu não preciso ser mais do que Jesus foi. Ao contrário, pelo menos igual a Ele, porque menos do que Ele também não vou conseguir ser. Mas pelo menos igual a Ele nesse sentido. E se eu não conseguir chegar nem ser igual a Ele, eu sempre vou me achar mais do que Jesus. Mas no nível espiritual, precisamos também imitar o seu exemplo. Porque para toda tentação, Ele tinha uma resposta bíblica. Ele tinha uma palavra bíblica. E a sua fé estava firmada nessas coisas. E por isso Ele venceu a tentação. E o diabo foi embora. Porque Jesus o derrotou com a palavra de Deus. Então eu queria dizer que para a sua vida, há sempre a palavra de Deus para sustentar. Para quaisquer circunstâncias da sua vida, você pode encontrar nas Escrituras soluções eternas. Você seja abençoado por isso. Que você fique animado com tudo isso, a ver como Jesus estava preparado. Não tinha EBD naquela época, mas eu queria que você soubesse que Jesus trabalhou muito pelo seu estudo. Ele estudava, estava com os mestres. Nós lembramos disso quando ele era pequeno. Que haja também em nós o esforço de estudarmos, de aprendermos, de crescer, de não nos sentirmos confortáveis em nenhum nível, e que as tentações que estejam sobre nós nos fortaleçam para sermos pelo menos mais parecidos com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, interceder ao Senhor pelas vidas. Eu vou pedir que você fique em pé. Eu recebi a notícia de que a Júlia, por quem temos orado, a Júlia não está muito bem. Havia uma expectativa de que ela pudesse passar por cirurgia ontem. E ontem o Reinaldo passou pela cirurgia. Ontem à tarde eu falei com o João. Ele falou que tinha dado tudo certo. Em vez de fazerem 2 vezes como o médico tinha planejado, já fez a cirurgia toda completa, e a esperança de que ele fique bem, que depois não precise passar por mais nenhuma cirurgia. Então nós estamos com essa expectativa de que o Reinaldo fique bem e que a Júlia recupere a sua saúde, porque ela precisa estar bem para ir para a cirurgia. Nós vamos continuar orando por ela, pelas outras vidas, pelos irmãos, para aqueles que a gente tem orado. Continue lembrando dessas pessoas, coloque a Deus diante de Deus nessa intercessão que faremos agora. Senhor, graças a Ti pela Tua palavra, pelo Teu grande amor por nós. Conforme nós vamos lendo a Tua palavra, nós vamos aprendendo quem é Jesus, quem é o Senhor Deus. E o Espírito Santo existe, está vivo, atuante no meio da Tua igreja, como uma pessoa. E nós agradecemos ao Senhor porque essas instruções vão fazendo diferença nas nossas vidas. Elas vão nos ensinando, vão nos aumentando a fé, nos fazendo crescer. Vão nos fazendo experimentar de formas diferentes uma vida de relacionamento com o Senhor. Tudo isso nos abençoa muito. E é nesta fé, ó Deus, no pequeno conhecimento que temos até hoje, e na nossa intenção de aprender mais e nos inteirarmos mais e melhor da Tua pessoa, da Tua obra, dos Teus planos e do Teu amor, é que nós nos apresentamos esta manhã. Como igreja, suplicando ao Senhor, pedindo a Tua bênção, estudando a Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor, a Deus, que o Senhor abençoe todas essas vidas aqui. Abençoe aqueles que estão na internet, abençoe inclusive aqueles que não puderam estar conosco hoje, mas que não percam a oportunidade, ó Deus, de estar na Tua presença e Te buscar. Nós temos muitas dificuldades, somos tentados nas nossas próprias deficiências. Nós somos tentados pelas oportunidades que o mundo dá, somos tentados pelo nosso inimigo, Satanás, mas em todas as coisas queremos ser vencedores, pela autoridade que há em Cristo Jesus na nossa vida, pelo Espírito do Senhor que habita em nós, na Tua igreja, pela palavra que há no nosso coração e na nossa mente. Por todas essas coisas queremos vencer, queremos ter o privilégio de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos ter o privilégio de nos reunirmos como igreja de Cristo Jesus e tratarmos a nossa reunião com alegria, com amor, com crescimento, ó Deus,
e não como tristezas ou com mágoas, não como oportunidades de pecarmos ainda mais, mas ao contrário, como oportunidade, ó Deus, de termos um momento muito especial com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe em todas essas coisas. Neste momento nós lembramos daqueles que precisam do Senhor, por quem temos buscado, orado, apresentado muitas vezes, muitas vidas, ó Deus, especiais que precisam do Senhor. E de uma maneira, ó Deus, mais específica, estou apresentando ao Senhor a vida da Júlia, pedindo ao Senhor que o Senhor acompanhe, ó Deus, os seus dias, o seu organismo, e pedindo a Deus que o Senhor traga restauração. Nós esperamos a oportunidade dela ir para a cirurgia e definitivamente, Deus, ter consertado o seu problema, e nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor dê a ela essa oportunidade. Nós cremos no Senhor. Mas também sabemos que dessas formas o Senhor trata algumas coisas que nós não conhecemos muitas vezes. Então apenas esperamos no Senhor, apresentando nossa vontade, apresentando o nosso desejo e a nossa súplica, mas acreditando que a resposta do Senhor é sempre a melhor. Como o Senhor fez com o Reinaldo, que esperávamos a primeira cirurgia e ele já fez a cirurgia completa, e agora esperamos que a recuperação venha do Senhor, que o seu organismo aceite bem, que ele possa ter uma restauração completa, ó Deus, e que logo estejamos festejando, ó Deus, as alegrias que o Senhor deu a ele e consequentemente a nós também. Que o Senhor permaneça com ele na sua recuperação, no hospital, com a sua família, e esperamos no Senhor. Colocamos diante do Senhor as vidas que estão no nosso coração, nas nossas mentes. Apresento ao Senhor as vidas que estão aqui na igreja, que estão ali na internet orando conosco, que precisam e buscam o Senhor neste dia, nesta manhã. Que o Senhor também os abençoe. Tudo isso fazemos com esperança e fé, e a oração na autoridade do nome de Cristo Jesus. Assim fazemos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Vou pedir para que seja projetada a leitura bíblica de hoje, que está no Inário do Culto Cristão, número 415. Nessa leitura nós temos o dirigente, o coro, a congregação, o dirigente e todos. A parte do coro o dirigente fará, tá bom? Então conto com os irmãos aí, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Lucas 6:46 e Mateus 7:24 a 27. Uma das coisas que eu aprendi há pouco tempo atrás, né, vendo um estudo, participando de um estudo de Apocalipse, que o pastor que estava ministrando aquele estudo, e esse estudo está disponível na internet, sempre terminava todas as suas preleições sobre o Apocalipse mostrando que Deus estava no controle de tudo. A gente fala dessas dificuldades que os irmãozinhos estão enfrentando em outros lugares, sobre a impossibilidade de estar pregando e falando da palavra
em público ou até tendo posse da própria palavra. A gente fala das dificuldades que a gente vive, que a própria palavra do pastor estava falando. A gente fala dos momentos difíceis, a gente fala das tempestades da vida que atormentam aí as nossas fundações aí, mas a gente tem que estar sempre ciente que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Que a gente possa entender isso, que a gente tenha essa visão de que Deus está nesse controle. Cantemos, irmãos, o hino 406 do Inário para o Culto Cristão. Nesse momento, os irmãos que têm os seus dízimos e ofertas podem trazê-lo ao gasofilácio. Vamos ficar de pé. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Salmo 62, 7.
convido a irmã Eleni para nos conduzir em oração, agradecendo os dízimos e ofertas. Pai bendito, graças a Ti, porque és o nosso castelo forte. Graças pela obra de Jesus, por meio de quem temos a nossa salvação, independentemente dos nossos méritos. Graças pela Tua palavra, que nos foi exposta, e por meio da qual podemos aprender que seremos tentados como Jesus, mas como Jesus podemos resistir, apresentando a palavra de Deus nas nossas tentações. Graças por este momento de oferta, pelas ofertas que foram entregues e que serão utilizadas para a administração desta casa e para a promoção do Teu reino. Que possamos dar por gratidão, porque já nos deste, por disciplina, porque faz bem para nós, e como ato de adoração a Ti. Abençoa os nossos corações, abençoa os que contribuíram, abençoa os que não puderam contribuir, supre as suas necessidades pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podeis sentar? Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos próximos de finalizar o nosso culto. Eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos que está relacionada ao andamento das nossas atividades ainda hoje e do andamento futuro das atividades da EBD. Então, a gente está começando a trabalhar um novo currículo. A gente tem por intenção implantá-lo a partir de agosto, e eu peço para os irmãos estarem aí em oração, pedindo para que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus, e que tudo seja feito de acordo com a vontade dele e não com a vontade nossa. Eu gostaria também de falar para os irmãos que nós, após a oração final, eu vou pedir para o pastor nos conduzir em oração, tenhamos uma breve palavra do irmão Timóteo sobre escola bíblica dominical, sobre a palavra história, escola bíblica dominical, e depois nós teremos o nosso café um pouco mais reforçado. Então teremos o café da manhã um pouco mais reforçado, e por ser assim, a gente vai fazê-lo lá embaixo, rapidinho, mas a gente vai fazê-lo lá embaixo. Então tem um cafezinho um pouquinho mais reforçado, e a ideia desse café é a seguinte: a ideia desse café é que os irmãos possam conversar com irmãos de outras salas. Então, o desafio do irmão no café da manhã é não ficar só conversando com os irmãos da sua própria sala, mas que os irmãos estivessem conversando com os irmãos de outras salas que o irmão não costuma frequentar, e que o irmão pudesse estar conversando sobre o que está se aprendendo na outra sala. Quer dizer, qual que é o tema da escola bíblica dominical na outra sala? Então a ideia é que a gente possa interagir entre as salas nesse período que a gente está aí de pé, comendo um pouquinho, tal, ou até se quiser sentar, mas que a gente possa estar interagindo e que a gente possa saber o que o irmãozinho está estudando na sala lá sobre a cruz de Cristo, que o irmãozinho está estudando na sala sobre as cartas da prisão, que os irmãozinhos podem estar olhando para cada uma das salas e conversando sobre o que está sendo exposto, o que está sendo aprendido, e que a gente possa compartilhar nesse momento então de escola dominical, lá no nosso café, essas informações, e conhecer e adquirir conhecimento e saber o que tem acontecido. Eu vou pedir para o pastor então nos conduzir em oração. Após o poslúdio, o Timóteo terá uma breve palavra, e na sequência a gente pode descer até o saguão para tomar um cafezinho um pouquinho mais reforçado. Depois, no horário mesmo da escola dominical, nós estamos em cima do horário, né? Então temos uma meia hora aí
para a gente curtir aquele café, e daí teremos nossas salas normalmente, elas funcionarão normalmente. Eu só vou pedir para os irmãos que estão na sala do irmão José Roberto, como a gente vai fazer o cafezinho, né? Que a gente possa ter a sala organizada aqui em cima, nessa sala que a gente tem os irmãos. Então, os irmãos da sala do irmão José Roberto podem estar aqui em cima, se reunindo aqui em cima dessa vez. Tá bom? Tenho 2 pedidos antes da oração. Logo após a palavra do irmão Timóteo, a gente desça bem rapidinho, porque senão a gente vai perder a oportunidade de conversar durante o café. Está permitido falar de boca cheia hoje, tá bom? Não tem problema, né? O segundo pedido é que você não se esqueça de convidar alguém hoje para a nossa cantata hoje à noite. A Mensagem da Cruz, é esse o nome, não é isso? A Mensagem da Cruz. Ainda vivendo o momento de Páscoa, o feriado que acabou de passar, convide alguém para ouvir sobre a Mensagem da Cruz. Vamos orar? Senhor, graças a Ti pelo culto, pela Tua palavra, pelas orações, as músicas, tudo isso completa no nosso coração. Nós queremos nos entregar ao Senhor, para que haja uma verdadeira adoração, um verdadeiro serviço ao Senhor. Que o Senhor nos receba na Tua presença. Obrigado pela nossa escola bíblica dominical. Obrigado pelas Tuas grandes bênçãos sobre nós. Recebe-nos na Tua presença e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.